Record of Ragnarok é um anime que estreou em junho de 2021 na Netflix. Nós já listamos aqui 5 razões as quais valem a pena assistir essa animação. Vamos deixar linkado aqui em cima caso não tenha acompanhado. Assim como explicamos no último vídeo, 13 humanos, que na verdade são celebridades históricas, foram convocados para decidir o destino do planeta nesse confronto contra os deuses que é o Ragnarok. Hoje vamos trazer aqui quem são esses 13 humanos e seus feitos reais, ou mitológicos, dependendo do cidadão. Não traremos nenhum grande spoiler da série, mas se você é sensível a ponto de não querer saber quem são os participantes, sugiro que pule esse vídeo e veja depois. Vamos começar então? Bora pro vídeo! Fala galera do canal, tudo de boa? Eu sou o Panax e você está no canal Primos Saudosistas. Não se esquece de se inscrever, dar um like e ativar o sininho de notificação para estar sempre por dentro das novidades. Lu Bu, nascido em torno de 156 d.C., foi um militar, chegando até general, e posteriormente foi também um senhor feudal durante a dinastia Han, na era dos Três Reinos da China. Era conhecido pela alcunha de General Voador. Lu Bu tacou terror entre os inimigos do primeiro-ministro Dongzhou. Sua reputação era tamanha que a mera menção de seu nome era o suficiente para fazer com que os guerreiros mais valorosos tremessem de medo. Lu Bu começou sua carreira servindo Jing Yuan, seu pai adotivo, a quem traiu em troca de um cavalo, 1000 barras de ouro, dúzias de pérolas e um cinto de jade, e posição de general das tropas de Dongzhou. Um homem de temperamento explosivo, Dongzhou tinha o hábito de arremessar alabardas contra Lu Bu como forma de descarregar a tensão. A serviço de Dong, Lu Bu defendeu sozinho o portão de Hulao contra o exército dos 4 maiores generais do fim da dinastia Han e, enfurecido, acabou matando Dongzhou sob ordens imperiais. Como o regime imperial era muito pacífico, Lu Bu partiu em busca de novos desafios, o que na língua de Lu Bu significava conquistar a China. Ele tinha um plano engenhoso. Ajudou Liu Bei, na época a força menor, a retomar a província de Shu. Mantendo sua tradição de trair todo mundo a quem serviu, Lu Bu enxotou Liu Bei para fora de Shu e se declarou regente. No final, ele acabou tendo uma morte patética, implorando por misericórdia e estrangulado pelos seus próprios soldados. Poucos meses depois, quando Liu Bei retomou Shu com a ajuda do futuro primeiro-ministro Cao Cao. Tamanha fodolência de Lu Bu que hoje ele figura como o cara que sempre te dá uma surra na série de jogos Dynasty Warriors. Assim como mostrado no anime, ele tinha uma égua como montaria, cujo apelido era Lebre Vermelha, que diz a lenda que podia correr até 1000 léguas em apenas um dia. O nosso segundo personagem, sem muita enrolação, foi Adão. Ele foi o primeiro homem criado por Deus, sendo o centro da crença na humanidade como essencialmente uma única família, como todos nós sendo descendentes de um par original de ancestrais. De acordo com a Bíblia, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nesse ponto, o anime leva esse conceito de forma literal, traduzindo como capacidade de copiar qualquer técnica divina e provendo a ele incríveis capacidades de luta. O terceiro guerreiro, também mostrado no anime na primeira temporada, foi Sasaki Kojiro. Ele nasceu em 1585 e ele foi um proeminente espadachim japonês, amplamente considerado um mestre de sua arte. Nascido na prefeitura de Fukui, ele viveu durante os períodos de Sengoku e Edo, e é mais lembrado por sua morte enquanto lutava contra Miyamoto Musashi em 1612. Sasaki atendia pelo nome de lutador de Ganryu, literalmente estilo da Grande Rocha, que também era o nome da escola de Kenjutsu que ele fundara. Ele ficou ainda mais conhecido na cultura pop do Japão após sua aparição em Vagabond, descrito como um homem surdo, inocente e principal rival e antagonista de Musashi. No final da primeira temporada, ainda temos um gancho para ser apresentado Jack o Estripador. Ele foi um misterioso serial killer que apavorou as ruas de Londres em 1888. Oficialmente foram 5 assassinatos, todos de forma bem violentas, e todas as vítimas eram prostitutas. Esse caso ganhou repercussão por jamais terem descoberto a identidade do assassino, e pelas cartas que ele deixava nos locais do crime, que possivelmente podem até ter sido forjadas pela imprensa para ganhar ainda mais repercussão. O próximo combatente, de forma bem resumida, foi Nikola Tesla. Ele foi um inventor nascido em 1856. Ele nasceu no Império Austro-Húngaro,
na atual Croácia, que deixou importantes contribuições para o desenvolvimento das tecnologias mais importantes dos últimos séculos, como o da transmissão via rádio, da robótica, do controle remoto, do radar, da física teórica e nuclear e da ciência computacional. Rei Leônidas. Se você já assistiu o filme do 300, com certeza se lembra da figura que foi o Rei Leônidas. Ele foi um rei que comandou a cidade grega de Esparta entre os anos de 491 a 480 a.C. Durante seu reinado, ocorreu a invasão dos persas a mando do rei Xerxes. Apesar de estarem em um número muito reduzido em relação aos inimigos, os espartanos, que eram conhecidos por sua bravura no combate, lutaram com um pouco mais de 7.000 homens, enquanto os persas vinham com um exército de mais de 200.000 guerreiros. No momento do combate, Leônidas estava defendendo o desfiladeiro de Termópilas. De suas tropas, apenas 300 guerreiros eram espartanos, que faziam parte de sua guarda pessoal. Um pastor que vivia à sombra de Esparta, chamado Efíotes, traiu Leônidas e revelou aos persas a tática de guerra empreendida pelos gregos. Precavido, o rei ordenou que os demais combatentes que não fossem espartanos retornassem e decidiu lutar apenas com os 300 homens de sua guarda. Essa história já serviu de inspiração para obras cinematográficas como Os 300, baseado nos quadrinhos de Frank Miller. Slavery and death. This is madness! Madness. This is Sparta! Apesar da larga diferença, os espartanos aniquilaram cerca de 20.000 persas no período de 3 dias, mas logo foram cercados pelas tropas de Xerxes e sucumbiram aos ataques. Segundo o historiador antigo Pausanias, Xerxes ameaçou primeiro ao dizer: "Minhas flechas serão tão numerosas que obscurecerão a luz do sol." Mas sem medo, Leônidas retrucou: "Melhor ainda, pois combateremos à sombra." No ano de 480 a.C., Leônidas morreu em combate e teve sua cabeça decepada. Seu exército foi massacrado, sem exceção. Michel de Nostradame, ou Nostradamus, nascido em 1503, foi um astrólogo, vidente e médico francês. Ele fez grandes profecias e algumas delas se concretizaram. Com as controvérsias sobre o fim do mundo em 2012, os estudos e leituras sobre Nostradamus tornam-se cada vez maiores. Por volta de 1547, Nostradamus começou a fazer previsões através de estudos astrológicos e inspiração divina. Suas visões apareciam principalmente durante a noite, quando olhava fixamente para o fogo ou a água. Grande parte de suas previsões ele fazia em quadrinhas rimadas. Os versos permitem as mais variadas interpretações, isso porque reúnem vários idiomas, enigmas, anagramas e epigramas. Em 1566, doente de gota e insuficiência cardíaca, ele previu sua própria morte. Quando seu assistente lhe desejou boa noite no dia 1º de julho, Nostradamus respondeu: "Você não vai me encontrar vivo ao amanhecer." Nostradamus então foi encontrado morto no seu quarto na manhã do dia 2 de julho de 1566, na França. Qin Shi Huang foi o primeiro imperador de uma China unificada e fundador da dinastia Qin, que governou de 246 a.C. a 210. Em seu reinado de 35 anos, ele causou rápido avanço cultural e intelectual, e muita destruição e opressão na China. Ele é famoso por criar projetos de construções enormes e magníficos, incluindo o início da Grande Muralha da China. Ao entrar na meia-idade, o primeiro imperador ficou cada vez mais com medo da morte. Ele ficou obcecado em encontrar o elixir da vida, que lhe permitisse viver para sempre. Os médicos e alquimistas da corte inventaram uma série de poções, muitas delas contendo mercúrio, que provavelmente teve o efeito irônico de apressar a morte do imperador em vez de evitá-la. Raiden Tamemon, nascido em janeiro de 1767, foi um lutador de sumô japonês de Tomi. Ele é considerado um dos maiores rikishis da história, embora nunca tenha sido promovido a Yokozuna, uma classificação mais alta no sumô. Até o momento ele detém um recorde de melhor proporção de vitórias na primeira divisão de todos os tempos. Grigory Rasputin, nascido em 1869, foi um monge fanático religioso e místico russo. Personagem poderoso do final da era czariana, foi favorito da corte do czar Nicolau II. Ele ganhou fama de ter poderes sobrenaturais, foi chamado de o monge maluco. Ainda pequeno, chamava a atenção dos moradores do vilarejo em que vivia,
pois ele acreditava que ele tinha poderes hipnóticos e de cura. Na adolescência, ele foi para o mosteiro de Verkhoturye, nos Montes Urais, para se tornar monge, mas não completou os estudos. Ainda na juventude, adotou a seita dos flagelantes, a qual pregava o pecado do arrependimento que suscita como meio de salvação da alma. Depois de peregrinar ao Monte Athos, na Grécia, ele reapareceu com a fama de poder curar as doenças. Acusado de herege, tornou-se andarilho. Em 1903, Rasputin mudou-se para São Petersburgo. Devido a seus poderes místicos, ele logo ganhou fama. Em 1905, ele foi procurado pelo czar Nicolau II e sua esposa para curar os sangramentos do seu filho, que sofria de hemofilia. Com habilidade para acalmar o príncipe, diminuindo seus sangramentos, conquistou a confiança dos czares e durante 5 anos passou a exercer o papel de conselheiro. Além de seus poderes sinistros, Rasputin era acusado de indecente e incontrolável, uma vez que se dizia capaz de livrar as mulheres de seus pecados e, dormindo com elas, as ajudava a encontrar a graça divina. Recebeu seu apelido, que significa depravado, pela vida imoral que levava. O que não faltou em sua vida foram acusações e desavenças por causa de seu comportamento. Não demorou muito para que sua presença no palácio acabasse por gerar críticas e rumores contra a família real. Em 1914, Rasputin sofreu seu primeiro atentado. Ele foi esfaqueado e milagrosamente sobreviveu. Em dezembro de 1916, um grupo de nobres organizou uma cilada que Rasputin acabaria envenenado por cianureto durante a refeição. Outras versões contam que o monge ingeriu cianureto em quantidade grande para matar 5 homens, mas mesmo assim ele não morreu. Ele teria sido fuzilado ainda vivo e jogado no rio Neva, que estava parcialmente congelado, vindo a morrer afogado. O bicho foi difícil de matar. Souji Okita, nascido em 1842, ele entrou no Shinsengumi aos cerca dos 9 anos de idade. Ele foi o capitão da primeira divisão do Shinsengumi, uma força policial especial em Kyoto, durante o último período do shogunato. Ele era conhecido por ser um grande espadachim e pelo seu caráter amável. Ele acabou morrendo aos 25 anos, vítima de tuberculose, uma doença incurável na época. Ele acabou servindo de inspiração para o personagem Soujiro Seta no mangá e no anime Samurai X. Simo Haya, ou Morte Branca, é considerado o maior atirador de elite da história, tendo abatido mais de 500 homens durante a resistência finlandesa à invasão soviética de 1939. Simon provinha de uma família de camponeses, e assim sendo, ele tinha uma experiência muito forte com caçadas e, por consequência, com o manejo de rifles de longo alcance para atirar em alvos parados ou em movimento. Além disso, a Morte Branca também possui experiência em técnicas de sobrevivência no inverno e na floresta, o que facilitou sua camuflagem e permanência em lugares inóspitos próprios para emboscadas. Um fator interessante a ser destacado é que Haya não usava rifles com mira telescópica, aqueles com lunetas, haja em vista que ele poderia refletir a luz do sol e indicar sua posição ao inimigo. Ele preferia então a mira mais comum, como a que usava para caçar. Em um período de aproximadamente 100 dias, a Morte Branca abateu cerca de 500 soldados soviéticos. O exército soviético chegou a pedir sua cabeça a prêmio, enviando divisões especiais para matá-lo, o que incluía também atiradores de elite russos. Um desses atiradores conseguiu ferir Haya no lado esquerdo do rosto, deformando irreversivelmente sua face, mas Haya permaneceu vivo. Até hoje, Simon Haya é tido como um dos grandes heróis europeus da Segunda Guerra e o maior herói da Finlândia. Agora, por último, mas não menos importante, Kintaro, conhecido como Menino de Ouro. É um dos maiores heróis do folclore japonês. É uma criança de força extraordinária, obrigada a crescer na sombria floresta de Ashigara. Para sobreviver, o menino se tornou um amigo dos animais, aprendendo sua língua. Ao se tornar adulto, transformou-se num grande samurai, aclamado como um dos mais valentes do antigo Japão. A lenda de Kintaro é supostamente baseada em uma pessoa real, chamada Sakata no Kintori, um notável guerreiro que viveu em Kyoto durante os anos de 794 a 1185. No entanto, existem diferentes versões sobre a origem do prodigioso menino dourado. Extremamente popular na Terra do Sol Nascente, sua imagem adorna de tudo, desde esculturas até livros de histórias, anime e mangá. No país, todos os anos, no Dia dos Meninos, é costume presentear as crianças com um boneco de Kintaro para que se tornem tão destemidos quanto seu herói. Bom,
Esses foram os 13 guerreiros que enfrentaram os deuses pelo lado da humanidade no anime Record of Ragnarok. Você já conheceu quantos desses personagens? Vocês querem mais vídeos de Record of Ragnarok? Deixe para mim nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!